pessoas da EJA, bem-vindos a mais esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a aula de número 18, que tem o seguinte objeto de conhecimento: estudos literários. Detalhando este objeto, vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna, o modernismo no Brasil, com a sua primeira fase, o seu contexto de produção, e também as características deste movimento literário. Certo, pessoal? Então, vamos iniciar esta aula. Respeitável público da EJA, bem-vindos! Estamos aqui neste palco bastante especial, porque nós vamos começar a comentar a respeito do movimento modernista no Brasil. E não há como tratar deste movimento, desta escola literária, sem abordar sobre a Semana de Arte Moderna, que aconteceu há pouco mais de 100 anos atrás, em 1922, na cidade de São Paulo, especificamente no Teatro Municipal, em que, durante alguns dias, um grupo de artistas que estavam ali super influenciados a partir das vanguardas europeias e também queriam esses processos de modernização das artes brasileiras e, em especial, queriam uma arte inspirada e efetivamente calcada na cultura brasileira. Esse grupo se reuniu e movimentou a cena nacional com esses dias que são até hoje comentados, que foi a Semana de Arte Moderna de 1922, certo? Esse movimento, esse evento aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Por isso, eu convidei para vocês a estarem comigo neste palco, ok? Então vamos lá conceituar, saber um pouco mais sobre este importante evento para as artes brasileiras. Vamos lá então? Então, a Semana de Arte Moderna de 1922 foi um evento realizado por artistas e intelectuais no Teatro Municipal de São Paulo entre 13 e 17 de fevereiro de 1922. O objetivo era romper com o academicismo, valorizar a cultura popular e introduzir no Brasil os movimentos político-artísticos surgidos na Europa após a Primeira Guerra Mundial. E por aí, lembrem-se das vanguardas que nós já comentamos aqui, tá? Foi liderado por escritores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpicchia e Graça Aranha. Artistas plásticos como Di Cavalcanti e Anita Malfatti, e músicos como Villa-Lobos e Guiomar Novaes. Seus resultados se estenderam às outras áreas, como a arquitetura e o cinema, e às décadas seguintes, tornando o evento um marco na história cultural brasileira. Então vejam, de fato, este evento é o evento a partir do qual, didaticamente, se marca o início do modernismo no Brasil. Nós já percebemos que as tendências e os ecos deste movimento já estavam acontecendo, né? Nós vimos traços disso ao tratarmos do pré-modernismo. Então, didaticamente, nós falamos, o modernismo se inicia em 1922 a partir da Semana de Arte Moderna. Porém, a gente sabe que antes disso, esses processos já estavam em andamento, né? Essa vontade de renovação, artistas produzindo já sob influência dessas tendências modernistas. O que este evento fez foi marcar essa presença e, de certa forma, dizer: a partir de agora, nossa proposta para a arte é esta, ok? E aí, então, se é a partir deste movimento que se tem o início do modernismo no Brasil efetivamente, o que foi então esse modernismo? Vamos então conceituando na cartela. O modernismo brasileiro foi um movimento de ruptura com a tradição. Então, aquilo que a gente meio que já viu
Quando tratamos do modernismo lá em Portugal, aqui também vamos observar, né? Esses grupos de artistas queriam essa ruptura com aquela tradição passadista, né? Eles defendiam a difusão das técnicas das vanguardas vinculadas com a cultura nacional, né? Então seria uma revisão da forma de se fazer arte, baseada na nossa cultura, efetivamente na nossa identidade, mas com a influência do quê? A influência das vanguardas, né? E isso serviria de base para a pesquisa e criação de uma arte que seria extremamente inovadora, mas também crítica do nosso país, correto? Então, eis aí os pilares do que seria esse modernismo brasileiro, tá? E em que contexto esse modernismo vai se apresentar? Então, novamente, se estamos em 1922, nós temos que pensar nos seguintes contextos. Vamos lá, vamos avançar? Olhem só nosso contexto. Temos o Brasil, que é república, mas é uma república recente, com todas as questões que isso envolve. E temos ali a centralização do poder, né, econômico, mas também o centro cultural do Brasil é aquela região ali sudeste, e há também o processo da política do café com leite, né, em que se alternam no poder do Brasil, aí, né, na condução do Executivo Nacional, ora um mandante que vem de São Paulo, então por isso o café, porque a economia do Estado era baseada na plantação de café, ora era um comandante que vinha lá das Minas Gerais, onde a economia daquele lugar estava ali também muito associada à questão da produção do leite, ok? E não podemos também deixar de frisar o seguinte: São Paulo, a cidade de São Paulo, está passando por um processo de industrialização, né? Começam a surgir, a se fortalecer, na verdade, as indústrias naquele estado. E isso faz também com que cada vez mais, do ponto de vista econômico, esse estado se fortaleça. E é nesse lugar onde a economia está bastante presente, né, ali bastante forte, nós temos então pessoas que têm bastante dinheiro para ter acesso à arte, para ter acesso àquilo que está acontecendo lá na Europa em termos de tendência, e também para que, de certa forma, custear e ajudar ali as pessoas que efetivamente fazem a arte, né? Então, a cidade de São Paulo era o lugar onde estavam ali as elites. Então, essas elites, para estes artistas modernistas, precisavam ter contato ali com os ideais modernistas, né? Era necessário, então, que eles conhecessem e que começassem a gostar também desse jeito diferente de fazer arte para efetivamente influenciar, efetivamente fazer com que o modernismo passasse a ser aceito e passasse a ser difundido. Será que isso aconteceu? Será que foi assim tão fácil? De repente, a Semana de Arte Moderna acontece e todo mundo aceita o modernismo? Não, não foi bem assim. Daqui a pouco a gente vai voltar a este ponto. E agora que nós já sabemos sobre o contexto no qual aconteceu a Semana de Arte Moderna e no porquê que aconteceu na cidade de São Paulo, nós vamos então entender como é que esse movimento do modernismo iniciou aqui no Brasil. Será que era um único grupo de artistas e todos eles tinham o mesmo pensamento de como esse modernismo deveria acontecer? Não. Pode-se identificar dois grupos principais. Então, vamos aqui colocar o nosso primeiro grupo. Olhem só. Um grupo ficou conhecido como Movimento Verde e Amarelo. E como é que era esse Movimento Verde e Amarelo? Olhem só. Era a ala mais conservadora desse movimento, que pregava, sim, uma arte nacional, mas que voltasse um pouco ao passado. Isso mesmo, que fosse buscar lá nas origens essa forma de inspiração de fazer arte, tá bom? E aí, eles buscavam e propunham, né, que se utilizasse uma simbologia pautada no folclore nacional, tá? E como representantes desse movimento, ou melhor, dessa ala do Movimento Verde e Amarelo, podemos citar Cassiano Ricardo, Plínio Salgado, Menotti Delpicchia e Cândido Mota Filho.
Mas, ao lado desse movimento verde-amarelo, tivemos um outro, que foi o movimento antropofágico. Alguns livros apresentam como movimento antropófago, e esse, vamos dizer assim, é o que é mais comumente associado ao modernismo. Os nomes que compuseram este grupo aqueles que são sempre lembrados, nomeados, né, aí como artistas modernistas, vamos dizer assim, que foi um movimento que teve mais força, né? E nesse movimento antropofágico, o que se tinha? Eles buscavam uma síntese cultural, em que havia ali a fusão entre a cultura popular e a cultura erudita. Propõe-se um canibalismo cultural. Como assim, professora, canibalismo cultural? Ora, seria aquele processo de ter contato com as outras culturas. No caso, neste momento aí de 1922, ali as primeiras décadas do século XX, a cultura mais forte naquele momento era a europeia, a que mais, vamos dizer assim, influenciava era a europeia, então seria ter contato com essa cultura e extrair dela aquilo que de melhor existisse no sentido de fortalecer a nossa própria cultura. Então não é que nós passaríamos a tornar a nossa arte europeia, não. Teríamos sim ali alguma influência, mas a nossa arte seria completamente pautada e baseada na cultura e na identidade brasileira, certo? E, de novo, canibalismo cultural, ter contato com a outra cultura e extrair aquilo que seria capaz de fortalecer a nossa própria cultura. Por isso, canibalismo cultural, tá bom? E aí, quais seriam os representantes dessa vertente aqui do movimento antropofágico? Ora, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Tarsila do Amaral. E aí, gente, o próprio nome movimento antropofágico já sugere essa questão de canibalismo, né? Porque a antropofagia justamente se liga com esse processo do canibalismo, mas o canibalismo aqui não é aquele que inicialmente tem relação com este nome do canibalismo, é o canibalismo cultural, conforme eu já expliquei para vocês, tá? E aí, gente, como nós já vimos lá nas vanguardas, também os modernistas aqui desse primeiro momento do Brasil também se comunicavam por meio de manifestos, ou seja, eles também tornavam públicas as suas formas, as suas convicções, as suas proposições por meio de manifestos. Então nós vamos agora conhecer um pouquinho de 3 manifestos que estes grupos aqui tornaram público e a partir do qual também podemos conhecer melhor o movimento modernista. Então, o primeiro deles é o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, escrito na década de 1920, tá? Esse texto foi escrito por Oswald de Andrade e defendia uma poesia construída sem preconceitos linguísticos e com raiz primitivista das culturas indígenas e africanas, ou seja, ele propunha que a poesia nacional utilizasse a forma dos brasileiros de usarem o português. Porque aí nesse período, né, já lembrando que a Europa ainda era a cultura de base, né, a cultura de referência, vamos dizer assim, existia uma predileção pelo jeito como Portugal fazia e faz uso do português, vamos colocar assim, em detrimento da forma como os brasileiros utilizavam o português. Então, nesse primeiro momento, nesse manifesto, havia essa proposição, né, de não existir o preconceito linguístico em relação ao jeito do português do Brasil e também inserir as questões dos povos que formaram o Brasil, aquilo que é o Brasil, a cultura brasileira. Então, indígenas e povos africanos seriam aí inseridos nesse processo, tá bom? Seguindo adiante, temos aqui um outro manifesto. Este é o Manifesto do Verde-Amarelismo, né? E o Manifesto do Verde-Amarelismo, né, escrito aí também na década de 1920, acusava de afrancesamento o nacionalismo defendido
por Oswald, né? Porque se o primeiro manifesto foi publicado por Oswald, aí os verde-amarelos, né, o verde-amarelismo, eles diziam que, na verdade, aquele nacionalismo ali que o Oswald estava propondo no primeiro manifesto era um afrancesamento, que não tinha nada de identidade nacional ali não, tá? Isso era o que os verde-amarelos estavam dizendo, tá, gente? E eles partiam para um nacionalismo extremado, né? Então, os verde-amarelos aí, né, do verde-amarelismo, eles tinham essa visão de que era necessário ser nacionalista, sim, de maneira extrema. Nada de ficar bebendo lá na cultura europeia, ter contato com a cultura europeia para inspiração, para fortalecimento. Não, para eles isso era afrancesamento, tá? Então vejam que os próprios grupos, nesse primeiro momento, eles tinham aí as suas questões e as suas discordâncias entre eles, tá bom? E aí, então, chegamos ao terceiro manifesto que é importante ser notado, né, aqui por nós, que é o manifesto antropófago ou antropofágico, né? A gente vai encontrar esses nomes. E aí sim, a questão da antropofagia, conforme nós já falamos anteriormente. E esse manifesto, publicado na revista Antropofagia, em 1928, que apresentava uma filosofia mais clara do que o primeiro manifesto, que foi o Manifesto Pau-Brasil. E ele pressupunha aí a devoração ritual dos valores europeus. A ideia era digerir a arte europeia e aproveitar o que interessasse, superando então a dependência cultural. Então, aquela ideia da antropofagia cultural que eu falei para vocês anteriormente, fica evidente neste manifesto aí de 1928, tá bom? Então, sabendo de todas essas questões, de que tínhamos aí dois grupos e tudo mais, como é que então que a gente pode traçar como características deste nosso modernismo brasileiro, né? Aliás, antes das características, vamos mostrar para vocês o seguinte: o modernismo, ele foi um movimento que passou por muitas fases, foi evoluindo ao longo do tempo, tá bom? E aí, aqui no Brasil, ele teve 3 momentos diferentes. A primeira fase, que é essa que nós estamos apresentando para vocês agora, é chamada de fase heróica e dura aí de 1922 a 1930. Em seguida, temos a segunda fase, que é uma fase que nós chamamos de consolidação do movimento, que vai durar aí de 1930 até 1945. E, por fim, a terceira parte, que por alguns autores é chamada de pós-modernismo, é também aí, né, o apuro da forma, e vai acontecer a partir de 1945. Há autores aí teóricos que dizem que dura até 1960 essa terceira fase, certo? E aí então, já que estamos falando dessa nossa primeira fase, vamos então defini-la um pouco. Olhem só, essa primeira fase, essa geração heróica, né, ela é assim chamada porque ela foi combativa e guerreira. Ela formou uma consciência de libertação, possibilitando a integração do pensamento e da arte brasileira na nossa paisagem e no nosso espírito, dentro da legítima brasilidade. Uma pluralidade de linguagens e perspectivas, além da abordagem de temáticas tradicionalmente consideradas não poéticas, como o cotidiano, o uso de versos livres e linguagem coloquial, marcaram essa geração. Então, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, será que foi assim fácil para esses primeiros modernistas? Eles fizeram a Semana de Arte Moderna e todo mundo aceitou? Todo mundo achou legal aquele jeito de fazer arte? Não, muito pelo contrário. A maioria das pessoas achou estranho, não entendeu o que eles queriam dizer, o que eles estavam propondo. Então foi necessário um trabalho de mudança de mentalidade para que as pessoas pudessem compreender, né, pudessem aceitar o modernismo. Então por isso é que eles são chamados de heróis, ou melhor, fase heróica, justamente por esse processo combativo que eles tiveram que efetivamente fazer, tá? E aí, agora sim, nós vamos para as nossas características desse movimento.
Olhem só então, acompanhem comigo, olhem só. As principais características do movimento modernista são, vamos lá? A busca de uma identidade, que neste caso é a identidade nacional nas artes brasileiras, né? O que é ser brasileiro, o que é a cultura brasileira dentro desse nosso processo. Também os resgates, né, das raízes culturais brasileiras, dos povos que formaram efetivamente o Brasil, né? Aí, as raízes indígenas, as raízes africanas, né, que estão aí na base da nossa cultura e que durante muito tempo foram silenciados, né? Então, era necessário esse resgate para que a nossa arte efetivamente pudesse espelhar uma identidade brasileira. Além do fato, claro, de que o Brasil é enorme e em cada canto do Brasil nós vamos encontrar diferentes manifestações culturais e essas diferentes manifestações culturais também precisavam ser evidenciadas e não apenas centralizar tudo ali no eixo Rio-São Paulo, que era o eixo naquele momento principal, né, econômico e também artístico. Vamos avançar? E aí também, como característica, a questão das críticas à realidade brasileira, as diferentes realidades, né? Especialmente as realidades distantes dos grandes centros, que vão começar a aparecer efetivamente nas narrativas, nas telas, né? E vão protagonizar essa arte. E aí, seguindo adiante, a renovação da linguagem, e nesse processo, é uma renovação baseada no jeito brasileiro de utilizar o português, além, de, claro, das contribuições das matrizes africanas e indígenas para essa língua portuguesa que é diferente da europeia. Vamos lá, então? A oposição ao parnasianismo e ao academicismo. Então, os poetas modernistas dessa primeira fase, eles rejeitam de maneira muito forte os ideais parnasianos ali, né, de culto à forma, de arte pela arte, de uma arte muito certinha, muito acadêmica. Eles propõem um jeito diferente de fazer arte, né, em oposição ao que ela era feita anteriormente. E aí, seguindo adiante, renovações artísticas, né, renovação desse processo. Tudo isso que a gente falou para vocês até agora vai ser um processo de renovação artística. E aí, seguindo adiante, tudo isso com muita ironia, muito sarcasmo e também muita irreverência. Nessa primeira fase, nós vamos encontrar muitos poemas que utilizam esses mecanismos de ironia, de sarcasmo, de irreverência para nos fazer refletir, para nos fazer pensar sobre as questões que estão sendo abordadas. E aí, tratamos de todas essas características aqui com vocês. Vamos então agora conhecer um pouquinho desses principais nomes deste primeiro, ou melhor, desta primeira fase do modernismo do Brasil. Olhem só, temos Mário de Andrade, que era considerado o intelectual do grupo, né? Era aquele que fazia pesquisas profundas, escrevia muito a respeito do que ele acreditava que seriam os motes do modernismo. Inclusive, ele pesquisava muito sobre a cultura brasileira. Isso mesmo, ele fez lá nesse período aí das primeiras décadas do século XX uma grande viagem pelo Brasil. Vamos lembrar, naquele período era bem mais complicado viajar pelo Brasil do que é hoje. E ele fez isso porque ele queria conhecer este Brasil e compreender efetivamente qual era a cultura do nosso povo, né? Além dele, temos um outro Andrade, o Oswald. O Oswald, ele já era mais militante, mais combativo, ele era irônico e provocador, ele fazia poemas mais irreverentes, mais irônicos, que provocavam mais a sociedade, né? Ele tinha um comportamento um pouco diferente do Mário, né? O Mário, ele era mais intelectual e o Oswald, não é que ele não tinha base intelectual, ele tinha, mas ele tinha esse comportamento que era mais combativo, certo? E por fim, neste momento, vamos citar também Manuel Bandeira.
Manuel Bandeira, ele é muito conhecido por vários poemas irreverentes, né? Então era um lirismo que tinha muita irreverência. E essa irreverência também era capaz de mostrar ali, por trás dessa irreverência, tinha também muitas questões ali, a sua posição quanto ao jeito de fazer arte, quanto ao jeito de se posicionar em relação ao modernismo, certo? E aí, então, esses 3 autores vão ser melhor explorados por nós ao longo das aulas deste módulo. E como a gente viu no começo, né, o modernismo ele não se restringiu à literatura, ele foi um movimento que atingiu aí diferentes artes, tá? E aí, como a gente viu, a Semana de Arte Moderna ela foi esse ponto marcante do início do modernismo brasileiro. E aí, gente, durante essa semana, houve exposições, recitais e algo que chocou aquela sociedade que era, até então, acostumada ao jeito mais parnasiano e acadêmico de fazer arte. E aí, um desses recitais foi do poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, tá? Esse poema foi apresentado e notem que esses sapos são uma metáfora, uma alegoria para mostrar os poetas, os artistas modernistas, de certa forma caçoando dos artistas, dos poetas parnasianos. Então acompanha aí uma recriação desse momento, desse recital do poema Os Sapos. Funando os papos, saem da penumbra, aos pulos, os sapos. A luz os deslumbra, em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos, que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe, longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. Então, Sapo Cururu da beira do rio. Vejam, né, que esse poema finaliza aí com essa frase que é da cultura brasileira, ela é aí repetida em cantigas. E nesse poema há aí relatos de que ao longo da sua declamação, da sua apresentação, houve vaias, isso mesmo. E há quem diga, inclusive, que quem puxou essas vaias foi Oswald de Andrade. Então vejam que o objetivo dele era justamente movimentar, né? Causar, fazer barulho e gerar notícias. Porque vejam, já que eles estavam nesse processo de serem heróicos, de combater o jeito antigo de fazer arte para apresentar o novo, era necessário fazer barulho. Era aquela história de falem mal, mas falem de mim. Era isso que eles precisavam, ser falados, serem comentados, não é? E como eu disse, no primeiro momento, o modernismo chocou, não foi bem recebido. Aos poucos é que a sociedade foi compreendendo essas inovações propostas, certo? E aí, para finalizar essa aula, nós trouxemos um trechinho desse poema Os Sapos na cartela, para a gente comentar um pouquinho a respeito. Olhem só.
Então, olhem só, esse poema, nesse trecho, diz o seguinte: o sapo tanoeiro parnasiano aguado. Nesse momento, então, o eu lírico está se referindo aos parnasianos. Lembrem que os modernistas querem combater o jeito parnasiano de fazer arte. E aí esse sapo parnasiano aguado, que é o sapo tanoeiro, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Isso seria aí um resumo de como os parnasianos prezavam que a arte, que a poesia fosse feita. Mas para os modernistas, só se preocupar com a forma era algo vazio, né? Era necessário mais. E aí por isso eles vão combater. E ainda o trecho que a gente separou diz o seguinte: clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Bradem a soma o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Então, nesse trecho é justamente o processo de crítica. Ok, vocês se preocupam tanto com a forma e se esquecem do conteúdo, né? Essa forma tão bem trabalhada não diz nada, não tem conteúdo. E era isso neste poema que os sapos estão discutindo entre si e mostram efetivamente esse combate que os modernistas queriam fazer em relação ao jeito parnasiano de fazer poemas, ok? Gente, então assim, nós vamos encerrando esse nosso momento em que tivemos o primeiro contato com o modernismo brasileiro.